A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou a Juliane Amaoka. A gente começa agora mais um episódio produzido em colaboração com o CEL Jaguaré, claro, com o apoio da Coordenação de Cultura. Temos um estúdio montado num palco dentro de um teatro e acesso gratuito aos estudantes e à comunidade que quiser aproveitar. E lembrando que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e hoje mais um convidado muito especial. Vamos falar de um tema que, para alguns, é um assunto relativamente novo. E vamos falar de tudo que se liga a ele, ao teatro musical. Marlos Silva é o nosso convidado. Bem-vindo, Marlos. Tudo bom? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Juliana? Obrigado pelo convite. Vamos falar de teatro musical. Pois é, eu quis dizer que é um tema relativamente novo para algumas pessoas, porque muita gente só tomou contato com esse tipo de apresentação de artes cênicas quando os grandes textos e os grandes espetáculos internacionais, principalmente da Broadway, começaram a ser produzidos e montados no Brasil. Mas já existia teatro musical ou musicado antes, com outros temas, outro estilo de produção, uma outra forma de fazer, né? Você consegue separar esses momentos? Dá para separar. Na verdade, o que a gente tem visto muitos pesquisadores falarem, quem tem pesquisado esse tipo de linguagem de forma mais acadêmica, chamar essa era de a era de ouro do teatro musical da Broadway, mas no Brasil. Mas o teatro musical no Brasil, em essência, ele existe há muitos anos mesmo. Existem alguns pesquisadores que conduzem essa informação até no sentido de que quando Anchieta veio para o Brasil... Ele voltou bastante no tempo, hein? O Padre Anchieta? Padre Anchieta. Ele catequizava os índios com espetáculos teatrais, com música e dança, em 3 idiomas: tupi, espanhol e o português. Então, se você for analisar isso pensando numa expressão artística, é um espetáculo de teatro musical que tem interpretação, música e dança. Então, tem alguns. E aí já tem outros pesquisadores que já trazem isso mais para perto da gente, que é a opereta, que inclusive começou primeiro no Brasil, quando veio da França, ela vem primeiro para o Brasil, para depois ir para os Estados Unidos, que é a matriz desse formato de teatro musical que a gente conhece hoje, que é o teatro musical americano, que é uma mistura um pouco da ópera. Alguns pesquisadores ainda apontam isso, que o teatro musical é uma evolução da ópera. Eu acho um pouco pesado você falar que é uma evolução. Eu acho que é uma aproximação. Acho que o que diferencia o teatro musical da ópera é que a ópera, em geral, ela é feita no idioma original. E isso, em algum aspecto, acaba afastando um pouco o público. E o teatro musical, ele é feito sempre no idioma local. Então, isso acaba aproximando o público. A gente pode dizer que a gente teve teatro depois da opereta no começo de 1800 e alguma coisa. No início do século XX, a gente começa a ter o teatro de revista no Brasil, que foi muito forte, também vem de influência da França. O teatro de revista envolvia muito dança, música ao vivo. Exatamente. Naquela época o teatro era muito forte, era o meio de comunicação mais expressivo que a gente tinha, né, que tinha maior alcance. Então, todos os grandes compositores, Noel Rosa, Braguinha, o das Marchinhas, esqueci agora, Lamartine Babo. Todos eles lançavam as suas músicas nas revistas e elas eram atualizadas semanalmente. Então, se você queria lançar uma música para o grande público, que hoje a gente lança no YouTube, no Spotify, você lançava num espetáculo de revista. Aí depois a gente tem um começo dessa era de teatros musicais americanos, que é a parte que vem a Bibi Ferreira, Paulo Altran. A gente tem um grande produtor, que era o Vitor Berbara, que faleceu há um pouco mais de 2 ou 3 anos, que trouxe O Homem de La Mancha, trouxe... como é que chama? A Noviça Rebelde, trouxe uma série de clássicos que hoje as pessoas conhecem, mas que tinham acabado, ou que são conhecidos como os clássicos da Broadway, que são os musicais do Rodgers and Hammerstein, e ele que trazia isso para o Brasil. E depois a gente teve uma pausa, teve, claro, os musicais brasileiros,
por consequência disso, os musicais que o Chico Buarque fazia com o Paulo Pontes. Na década de 80 a gente tem uma queda brusca no número de produção de teatro musical no Brasil. E aí no começo dos anos 2000 a gente tem, por conta de uma produtora que decide investir em teatro musical, essa mudança radical e essa transformação do mercado, e ele virar um dos maiores mercados de produção de teatro musical no mundo. Muito legal, essa linha do tempo rápido dá uma situada, né, Juliana? Opa! E sabe o que eu fiquei pensando? A gente conversou com várias pessoas, né, de diferentes meios das artes, mas a gente falou muito de teatro. E aí, quando eu tava nos bastidores falando com o Paulo, ele falou, nossa, é teatro musical, né? Marlon é dessa área. Você acha que pelo fato de ter a música torna mais desafiador o espaço também? O público fica mais envolvido, com uma expectativa mais alta de esperar, nossa, qual que vai ser a primeira música que vai aparecer aqui no espetáculo? Você acha que a música brilhanta mais ainda o teatro? Eu sei que você é suspeito pra falar, mas assim, me dá a impressão de que as coisas ficam um pouco mais complexas, porque são mais coisas pra se pensar, né? Sim, o teatro musical é um teatro na sua essência, mas ele tem características mais completas no sentido de exigir mais de quem está envolvido, né? Porque você tem a música, você tem a dança, então são outras áreas artísticas envolvidas. Existe uma pesquisa que diz que a música ela tem um poder de influenciar, de entrar na nossa mente muito maior do que a fala, né? E aí, por conta disso, acho que torna com que o teatro musical tenha essa diferença. Ele entra num lugar onde a palavra não fala. Existe até um ditado na Broadway que é muito interessante. Que eles definem, como é que eles definem o teatro musical? Se você tem, quando você tem um sentimento, você fala sobre esse sentimento. Sim. Mas quando esse sentimento é muito forte, você grita. Porque quando você briga, assim, então você começa a gritar. Quando ele fica muito mais forte, você começa a cantar. Quando você está muito feliz, você começa a cantar. Só que tem um determinado momento que o sentimento ele é tão forte que nem as palavras dão conta, que você precisa dançar. Olha. Então, se você for puxando isso pela sua memória, assim, tem hora que você está com tanta raiva que, na realidade, eles transformam isso para dança. Sim. De uma forma artística. Mas a gente está muito bravo, a gente bate na mesa, a gente toma uma atitude, que raiva, bum! Você expressar, a explosão desse sentimento. Então eles fazem essa construção para justificar a construção do teatro musical. Vamos aproveitar que a gente está num espaço educativo, né, dentro de um centro educacional unificado, o Céu Jaguaré, para posicionar também as pessoas que nunca tiveram a chance de assistir a um espetáculo, né? A Broadway, esse nome diz respeito é uma rua, na verdade, né, e um distrito dentro da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York, onde tem uma concentração muito grande de teatros, vários desses teatros exibindo continuamente peças de teatro musical. Quando você fala no início dos anos 2000, vem este formato para o Brasil, ele vem com uma característica de franquia, vamos dizer assim, né? Você tendo a obrigação de reproduzir a mesma qualidade, a mesma característica cênica, os mesmos objetos, iluminação, eventualmente até os figurinos, alguns transportados, né, de um país para o outro, só que com elencos nacionais, com atrizes, atores brasileiros, né, com gente, músicos inclusive, aprendendo a fazer e tendo uma tradução, né? Você salientou bem a coisa do idioma. Fazer em português. Então tem uma versão. A música é a mesma melodia, a mesma harmonia, mas é uma letra cantada em português. Sim. Porque a música é parte da história, né? É um pedaço da encenação em que você está expressando aquilo através de uma canção. Dramaturgicamente, vou pegar de trás para frente até. Dramaturgicamente falando, se você tirar a música, deixa de ter a história. Então, a partir desse momento, ele é um espetáculo de teatro musical na sua essência. Se você troca a música, ele tem um outro formato, tem até um outro nome que a gente chama de jukebox, que são espetáculos musicais que você usa músicas conhecidas que não foram compostas para aquele espetáculo. Então, vou contar a história da Elis Regina. Eu posso usar músicas da Elis Regina, mas qualquer música da Elis Regina, não, cantada pela Elis Regina, né? Mas não necessariamente eu posso substituir, eu vou continuar contando essa história. Então, se eu tiro a música e aí a história fica um buraco,
aí deixa de ser um espetáculo de teatro musical na sua essência. Eu vou falar um pouco sobre, antes de falar sobre as franquias, acho que é importante aproveitar que a gente está aqui no CEL, esse espaço educacional, e explicar por que é a Broadway, o que é a Broadway em si, né? O que define um espetáculo da Broadway. Um espetáculo da Broadway é todo espetáculo que ele é realizado na cidade de Nova York, na ilha de Manhattan, num teatro de 600 lugares. Esse é o mínimo de capacidade. Esse é um mínimo de capacidade. Para receber um espetáculo assim. Exatamente. Aí, de 599 a 250, é um espetáculo chamado Off-Broadway. São espetáculos que têm orçamentos menores, estão em teatros menores e têm uma estrutura técnica menor. De 249 para baixo, eles chamam de Off-Broadway. Então, em geral, você tem a possibilidade, inclusive, de começar um espetáculo Off-Broadway, transformar ele em Off-Broadway e depois virar um espetáculo Broadway. Quase como um teste, o estágio e depois a contratação. Você testou e depois, olha, tá indo bem, vamos para o espaço maior, vamos incrementar. Exatamente, porque é pensado como uma empresa mesmo, que pode ir crescendo e assim, você tem vários exemplos de espetáculos que passaram por esse tipo de situação, de irem construindo, experimentando, aí agora a gente pode mudar para um outro estágio e agora a gente pode ir para Broadway, onde efetivamente você tem um público maior e você tem inclusive um apoio do próprio governo. Falando sobre as franquias que você mencionou ali no começo dos anos 2000, mais ou menos em 99, que é considerado esse marco do primeiro espetáculo que é feito no Brasil nesse formato de franquia. É o Fantasma da Ópera? Não, é o Rent. É o Rent. É o Rent. O primeiro é o Rent, depois é feito o Les Miserables. O Rent ele foi feito num teatro que hoje está fechado, que era o antigo Teatro Zácaro. Certo. No Bexiga. Exatamente. Ali de frente o Sérgio Cardoso. E o primeiro espetáculo grandioso que reinaugura o teatro, que hoje chama Teatro Renault, mas na época chamava Teatro Abril, que é antigo Paramount, é o Les Miserables. Então você tem um espetáculo que ele é exatamente o mesmo espetáculo que acontecia na Broadway, com os mesmos figurinos, com o mesmo cenário, com a mesma luz, o mesmo som. Então vem toda uma equipe de fora e monta esse espetáculo exatamente. Então a produtora tem que trazer o cenário igual, o figurino igual, toda a luz ela é marcada exatamente como é marcada. Então se você assistiu o Fantasma da Ópera que você viu, se alguém assistiu no Teatro Renault, o Teatro Abril, em São Paulo, é o mesmo Fantasma da Ópera que alguém assistiu na Broadway. O que muda, basicamente, é que você tem atores brasileiros e você tem um espetáculo todo em português para ficar mais próximo daquele país. Com isso, a gente pensando de 1999, agora a gente está em 2023, com o crescimento desse mercado, naquela época a gente tinha 1 ou 2 musicais por ano. Aliás, você tinha 1 ou 2 cantores ou cantoras preparados para atuar como protagonistas do musical, porque não existia. Então, como é que você tem alguém pronto se ela não pratica e não está atuando, né? Nessa época, inclusive, tinha-se o mito de assim, ou você é ator, ou você é cantor, ou você é bailarino. Você não pode ser as 3 coisas. Hoje a gente já está na 4ª geração de profissionais e você vê, eu por exemplo estou dirigindo um espetáculo que tem 2 crianças de 9 anos que elas cantam, dançam e atuam, leem partitura, já fazem balé clássico, elas já têm uma preparação que da minha época, assim, as pessoas não são tinham. bem completos, né? Você tinha audição antigamente, esses primeiros musicais, você tinha 200 pessoas, para você conseguir fechar um elenco era desesperador. A audição é o processo, é a peneira, né? É como você recebe um teste, uma quantidade maior de pessoas para preencher as vagas que você tem de elenco para aquele determinado espetáculo. Isso, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Você coloca lá, anuncia no jornal, olha, vou montar esse espetáculo, eu preciso de 35 atores que cantem. Nos primeiros era muito difícil. Você fazia com 200 pessoas, para selecionar 35 era dificílimo, assim, você não encontrava. A maioria ainda tinham muitos que ainda não eram tão preparados. Hoje, uma audição de um espetáculo médio tem 2.000, 3.000 pessoas fácil, de currículos que encaminham, e você faz uma audição com 400 pessoas e você olha e fala assim, meu Deus do céu, quem eu vou selecionar? Assim, você consegue selecionar bem criterioso, porque você tem um número de profissionais bem capacitados. Hoje o Brasil exporta muita gente para fora. Então, se você for para o México, para a Alemanha, Espanha, Austrália, Japão, Estados Unidos... Gente formada aqui, brasileiros que começaram aqui e seguiram carreira fora do país. Sim,
brasileiros que foram para fora do Brasil, porque o que acontece? Quando vem essas produções de fora, então vem um diretor de fora. E aí esse cara olha e, meu Deus do céu, quanta capacidade, porque nós somos um país muito rico, apesar de rico de talentos, né? Apesar da formação não ser tão aprofundada como é em alguns países, ainda assim a gente consegue se desvincular dessa questão e trazer profissionais muito capacitados. E a gente passou a exportar, não só, no começo a gente passou a exportar muitos atores, mas hoje em dia a gente já exporta designer de som, designer de luz, operador de luz, operador de som. O teatro musical tem um profissional chamado stage manager, que é específico de teatro musical, que é a pessoa que coordena toda a movimentação. O nome em inglês seria um gerente de palco, né? Um stage manager, né? Seria um gerente de palco, mas ele tem uma função muito mais aprofundada. Assim, ele é a pessoa que faz o que a gente chama de chamar o show. Então é ele que dá as deixas para todos os atores entrarem, para o maestro, para troca de luz, troca de som, troca de cenário. Então todas as entradas e saídas de tudo que acontece, é ele quem faz isso através do que a gente chama de Bíblia, que é o texto com todos esses materiais. Esse é um ponto que eu queria tocar com você, né? A Juliana falou da complexidade e quando a gente pensa num teatro qualquer, né? Numa apresentação teatral qualquer, você vai do monólogo a grupos de atores e aí é a quantidade de pessoas que circula. Quando você está falando do musical, além dos atores, né, do elenco propriamente dito, você pode ter um corpo de baile, pessoas que estão lá compondo coreografias de dança, e você tem música ao vivo, que pode ser uma banda, pode ser uma orquestra, você tem diferentes formatos. O resumo você tem muita gente para estar conectada na mesma história e você mencionou a Bíblia, né? A Bíblia seria o livro que todos esses têm que seguir para todo mundo saber o que fazer, em que momento, e não acender a luz na hora errada, não entrar música antes da dança, o microfone do ator que não está falando precisar fechar para não entrar o barulho do movimento que ele vai fazer ao trocar de roupa. Enfim, esse é o momento em que todos têm que estar literalmente na mesma página para a coisa acontecer. Essa função que você mencionou do stage manager é alguém que está presente ali, imagino, no calor do palco, né? Está ali na coxinha, nos bastidores, está atuando junto com o elenco. E o diretor do espetáculo? Onde fica? Ou o diretor trabalha até o espetáculo começar, depois que ele começa é uma repetição? O stage manager, em geral, ele é a pessoa que vai conduzir esse show. Então, o diretor ele vai trabalhar até a estreia. Ele concebe o espetáculo e até 15 dias, 20 dias, um mês, ele vai fazendo pequenos ajustes de tempo. Mas o stage manager vai acompanhando esse processo porque ele é o responsável por manter o show funcionando. Para ser igual todos os dias. Para ser igual todos os dias. É esse cara que é o responsável por fazer com que você se encante com a troca de cenário, para que a troca de cenário aconteça no exato momento da música. Então, quando ele dá com a Bíblia, que a gente chama, parte dela é texto e parte dela é de partitura. Então, algumas coisas, a mudança está na música. Então, é um profissional muito capacitado. Então, ele tem que conhecer de música, ele tem que conhecer de teatro, ele tem que conhecer de luz, tem que conhecer de som. E hoje a gente tem muitos profissionais formados como stage manager e a gente passou também a exportar esses profissionais para o mundo. Posso te falar pelo menos 4 ou 5 profissionais hoje brasileiros que estão em musicais fora do Brasil ou que estão em grandes eventos, porque os próprios eventos mundiais começaram a puxar. Quando a gente teve Olimpíadas e Copa do Mundo, aquele boom de eventos que a gente teve no Brasil, muitos stage managers foram trabalhar nesses eventos porque eles precisam desse tipo de profissional. Nas cerimônias, né, de abertura e encerramento. Exatamente, porque são grandes teatros, né? Sim. E aí a gente começou a exportar e inclusive perder profissionais porque a gente não tinha essa demanda, assim, porque a oferta salarial acaba sendo melhor fora do Brasil. Então você criou o teatro musical acabou criando um outro mercado dentro do Brasil. Músicos de orquestra que a gente tem antes a gente tinha só as grandes orquestras ou as óperas. Então você passa e aí a demanda é um pouco menor. Você começa a ter profissionais trabalhando nessas orquestras durante os musicais. Cada orquestra em média tem 12 músicos, 13. Então trabalhando algumas com 16, outras com 8. Aí depende do que é
O tipo de música do Depende show, né? do que é o tipo de música do E show. você, mencionando aí esse caminho, né? O Marlos Silva, nosso convidado, não falou sobre a sua entrada ou a sua mudança, né? Porque a gente conversa sobre disciplinas artísticas muito diferentes aqui nessa série e, eventualmente, eu tenho um engenheiro eletrônico que virou pintor ou eu tenho um professor de idiomas que virou maestro e temos também as pessoas que nasceram e desde criança tinham um interesse ou uma vocação ou uma família ligada a um perfil artístico, no circo isso é muito comum, e aí se especializaram e traçaram o seu próprio caminho dentro de uma dessas áreas. Como foi a tua trajetória? Eu queria ser jogador de futebol, né? Olha. Durante até os 13, 14 anos da minha vida, eu jogava futebol, jogava na Portuguesa. Fez peneira, essas coisas? Fiz peneira, jogava futebol, era federado, inclusive, só que meu pai não gostava de futebol. Meu pai gostava de futebol, mas não queria que eu fosse jogador de futebol, porque ele tinha tentado ser jogador de futebol quando era mais novo e viu coisa. Falou assim, é uma vida muito, como se a nossa vida fosse fácil, né? Falou assim, é uma vida muito dura, muito difícil, você precisa fazer outra coisa, eu não quero que você seja jogador de futebol. E eu tinha uns 14 anos, 13, eu fui convocado para jogar um campeonato fora do Brasil e eu tinha que ter autorização dos meus pais e ele não deu autorização. E eu fiquei muito chateado, óbvio, e decidi, porque eu não ia ser mais jogador de futebol, provavelmente eu não seria um bom jogador de futebol mesmo. E eu, para irritar ele gostava, para irritar ele eu fui estudar pagode. Tinha um grupo de pagode na minha escola. Eu não gostava de pagode, eu era roqueiro, cabeludo, tinha todas essas coisas. E aí eu falei assim, puta, eu vou irritar ele, eu vou entrar nesse grupo de pagode. Entrei num grupo de pagode, não sabia tocar nada, me deram um ganzá, hoje eu sei que era um ganzá, mas na época eram 2 latinhas de refrigerante, eu fiquei ali, só que eu achava muito chato e quis estudar. Eu falei, precisa de alguma coisa mais interessante. Aí ele falou, vai estudar cavaquinho, porque cavaquinho é o único instrumento que a gente não tem aqui. Então, a minha entrada na área artística era um roqueiro que foi estudar cavaquinho. Comecei a tocar em casas de show, várias casas de show em São Paulo. E quando estava na faculdade, fui fazer faculdade, um professor falou assim, olha, você precisa se desinibir mais, você é muito... Mas qual era o curso escolhido? Turismo. Você é muito travado. E aí eu falei assim, o que você quer? Ele falou assim, olha, por que você não vai fazer teatro? Para se soltar um pouco. Você é muito tímido. Eu continuo sendo tímido do mesmo jeito, isso não mudou nada. Mas eu fui fazer teatro e aí eu me apaixonei por teatro. Só que eu entrei, era mais ou menos nessa época, a gente ainda não tinha os musicais, então eu entrei num dilema de música ou teatro. E um amigo meu me apresentou e falou assim, olha, tem um lugar na cultura inglesa que faz teatro musical, queria te levar lá para você ver, assim, você que gosta de música e tal. E aí eu fui estudar, fui fazer musicais na cultura inglesa. Sim, na escola de inglês que tem teatros, né? Exatamente, na cultura inglesa, que é uma escola de inglês, na sua essência, mas que tem um programa de teatro. Desde 1980 eles fazem todo ano eles fazem um musical. E eu fui lá e comecei, e aí eu descobri que eu podia juntar o teatro, a música e até me aventurei durante uns 4, 5 anos como bailarino. Fui estudar balé clássico, né? E aí durante esse processo eu já me formei, aí conheci o Zé Renato Pécora, que era um grande diretor de teatro, que fundou o Teatro de Arena, e o Yakov Hillel, que era um grande diretor de ópera e de teatro também, e entrei nesse mundo do teatro musical. Aí foi que eu me encantei, descobri ali que a possibilidade de eu poder escrever, compor músicas, dirigir espetáculos, não só falados, mas também cantados e dançados. Então, turismo, cavaquinho e teatro. Durante esse processo, eu comecei 6 faculdades. E eu juntas para decidir ou não, eu começava e ia parando, assim, porque eu nunca me encontrava um pouco nesse processo. Quais foram os 6 cursos? Eu comecei turismo, a primeira história, a administração, rádio e TV, comunicação social, e aí no começo da pandemia eu falei para minha filha que eu ia começar uma faculdade e ia terminar, eu terminei ela, agora eu sou um historiador formado.
Muito bem. E nesse exemplo teu da tua trajetória pessoal, acho que é interessante para quem eventualmente está nos escutando, né, e tem dúvidas sobre o que fazer como profissão, porque é mais jovem, ou que pensa em mudar de área, o campo do teatro musical, ele amplia, acho que até o impacto das artes cênicas, na medida em que existe uma gama enorme de profissionais que não são artistas na sua essência, mas que são imprescindíveis para que a arte ocorra, né? Porque aí você diz: eu tenho gente para dar suporte na música, gente para dar suporte na atuação, gente para dar suporte à dança, e essas pessoas todas têm que existir para existir o espetáculo. Todas elas estão contribuindo para o show acontecer, mas elas não são necessariamente os artistas. Podem ser técnicos, podem ser pessoas de apoio administrativo, de divulgação, comerciais, e sem falar em a cadeia ampliada, né? A segurança, a limpeza, o pipoqueiro, o transporte e por aí vai. Se você for pensar na cadeia geral do teatro musical, eu, por exemplo, agora eu estou com um espetáculo em cartaz que é um espetáculo pequeno, comparado para um espetáculo de teatro musical. Eu tenho 8 atores em cena e no total são 25 pessoas. Entre técnicos, contra-regras, operadores de luz, som, músico... Quer dizer, é um grupo de 25 para que 8 estejam no palco. Para que 8 estejam no palco. Então, só isso já demonstra que toda vez que você vai fazer um musical, um monólogo você consegue fazer, você mais um iluminador, você consegue fazer. Agora, um musical, ele é muito mais complexo, ele requer mais profissionais. Então, é uma possibilidade de trabalho, uma gama de trabalho muito maior. Uma produção como o Fantasma da Ópera, que estava em cartaz, ou o Rei Leão agora, você facilmente chega a 250 pessoas trabalhando. Facilmente. E o público, né, não vê, né? Para que a magia aconteça, quantas pessoas estavam lá assentando tijolos até que tudo acontecesse. Porque se você parar para pensar assim, quando eu falo do stage manager, que é aquela pessoa que chama o show, né? Ele passa informações para os dois stage managers no palco, então você tem sempre um direito, um esquerdo e um que a gente chama de swing, que fica andando de um lado para o outro, e eles não são contra-regras, eles não carregam não fazem nenhum, eles coordenam as entradas de todo mundo. Você tem os operadores de luz, som, aí você tem microfonista, você tem peruqueiro, canhoneiro, peruqueiros em geral, por exemplo, um espetáculo como o Fantasma da Ópera, fatalmente você deve ter entre 3 e 4 peruqueiros. E o nome é exatamente isso, porque eles lidam exclusivamente com as perucas. Com as perucas. A caracterização dos penteados artificiais. Exatamente, eles lidam só com as perucas, porque aí você tem as camareiras que lidam só com os figurinos. Você tem os contra-regras, você tem maquinista, varanda. Cada um deles tem gente que só cuida da automação dos cenários. São aqueles cenários que eles entram e a gente não vê. Não é que o técnico está escondido. Não, existe uma automação que conduz essa cenografia. Aquela luz que fica focada especificamente num ator enquanto ele está cantando uma música, enquanto está tudo iluminado, colorido, e tem um ator que está com uma luz branca, onde o seu olho automaticamente acompanha. É um canhoneiro, então em média você tem 2 ou 3. O canhoneiro opera o canhão de luz. O canhão de luz. É um tiro ao alvo de iluminação, ele tem que acompanhar a pessoa em cena. Se ele errar a hora, se ele errar o movimento, se ele apagar antes do tempo ou acender antes do tempo, estraga o efeito visual. Né? Exatamente. E aí tá o stage manager, que é ele quem fala pro canhoneiro, entra agora. Em geral, quando o stage manager tá olhando a Bíblia, que a gente chama, ele tá acompanhando o texto. Então, enquanto eu tô falando aqui alguma coisa, ele fala assim, olha, preparar kill 50, canhão, preparar kill 50. Aí ele tem, como não dá para falar para todas as equipes, ele tem que aqui não fica difícil de explicar, mas ele tem uma mesinha com vários plugs, e cada plug é um departamento. Então é o plug da luz, é o plug do som, é o plug da ele aciona um circuito de comunicação para falar só com a turma da iluminação um assunto. Exatamente. Outro assunto não tem nada a ver com iluminação, mas ele precisa falar para a turma do áudio. Então ele tem lá um botão, um seletor para se comunicar. Na verdade, com o áudio. é um interruptor mesmo, que acende uma luz. Então ele acende a luz, fica atento que vai entrar, você vai entrar. Quando ele apaga, é que o movimento tem que acontecer, né? Então ele tem ali, é ele quem fala pro canhoneiro, olha, você vai entrar agora, e o canhoneiro entra, agora sai canhão. Então ele é o responsável por fazer com que aquele show flua. Não desande. Exatamente. Nem mais rápido, nem mais lento que o necessário. Exatamente. E você, Marlos, é o idealizador também de um prêmio, ou seja, você
para ter uma premiação em qualquer área, Sim. você precisa ter uma produção que justifique você poder concursar ou competir as pessoas para decidir quais foram as que mais se notabilizaram, quem teve performances inesquecíveis, etc. Então, o volume de trabalho e o volume de produção do teatro musical cresceu suficientemente para você poder, inclusive, estabelecer uma premiação aos profissionais que estavam atuando exclusivamente naquele segmento. Conta um pouquinho do prêmio e de qual a importância de fazer uma premiação. O prêmio é o prêmio Bibi Ferreira, né? Ele homenageia a Bibi, que é um dos grandes nomes do teatro musical da história no nosso país. A ideia de surgir com o prêmio é porque no início, nesse período, nos primeiros 10 anos que a gente fala, né, de 2000 até 2011, os prêmios em geral não premiavam os musicais, porque era difícil de entender mesmo, assim, qual que era... o que é a música, o que é a direção musical, eram muitas funções novas. E como comparar, talvez, né? E como comparar, como é que eu vou avaliar um trabalho de um musical com um teatro de falado ou teatro de prosa? Era muito difícil isso. E com isso, a própria classe artística ia se sentindo um pouco desvalorizada. Então surgiu a ideia de criar um prêmio para esse primeiro, porque o mercado em 10 anos cresceu muito, a gente saiu de uma grande produção para 10, 12. No primeiro ano a gente teve acho que 14 produções concorrendo. Acho que era isso. E aí nesse primeiro ano a gente já tinha designer de som, designer de luz, já tem coreógrafo, diretor musical. Nesse primeiro ano do prêmio a gente começa com acho que 14 ou 15 categorias. Hoje a gente tem 31 categorias, né? Juntou também a prosa nessa brincadeira, mas essencialmente 21 categorias são só de teatro musical, e a gente passou a valorizar. O prêmio foi criado em cima de 3 pilares. O primeiro pilar era a valorização desses profissionais de teatro e musicais. A gente começou primeiro com os musicais, mas sempre teve o intuito de também valorizar o teatro de prosa. Um outro ponto era preservar a história. Quando você cria um prêmio, você não está só premiando aquela pessoa naquele ano, mas você está traçando um panorama da produção do país, então da cidade de São Paulo em especial, né? Então eu consigo te falar quais eram os espetáculos que estavam em cartaz em 2012, 2013, 2014, não só pelas indicações, mas pelo que a gente vem registrando ano a ano. E fazer, além da preservação dessa história, a união dessa classe que estava um pouco abandonada e estava crescendo, mas crescendo um pouco solta. Hoje a gente já consegue enxergar a valorização. Nesse ano que o prêmio completou a sua 10ª edição, a maioria dos discursos era assim: eu vi quando o prêmio surgiu, eu me sinto emocionado porque o meu sonho era ganhar o prêmio. Aí você fala, gente, o prêmio tem 10 anos e a pessoa... Mas quando você imagina 10 anos de história, você começa a entender a valorização, o quanto isso mexeu com as pessoas, o quanto mexeu com o mercado. Para os patrocinadores passou a ser um balizador de quantos prêmios Bibi Ferreira teve a sua produção, quantas pessoas na sua equipe ganharam o prêmio Bibi Ferreira, porque virou um selo de autenticidade, de qualidade dos profissionais. Então, com homenagens também, né? Eu vi que a Laura Cardoso foi homenageada, então tem todo não é só o prêmio, né? Me parece ser um momento também de celebração. Muito mais do que ganhar, né? É muito mais do que ganhar, na verdade. Assim, é um momento que a gente consegue reunir a classe em torno daquele ano, para a gente olhar e ver o que a gente construiu nesse ano. É muito difícil quando eu traço aquela linha do tempo. Não é todo mundo que consegue traçar essa linha do tempo, porque a maioria das informações estão picadas e eu gosto da história, então eu vou atrás dessa informação. Agora, com o prêmio, é muito fácil as pessoas enxergarem: olha, nesse ano concorreu essa pessoa. Eu já criei prêmio e eu já realizei prêmio e eu sei que não é fácil e eu sei também que no começo as pessoas pensam, mas eu nem vou lá, ou isso deve ser a patota do Marlos, que tem os amigos, isso aqui. E aí depois de um tempo é o inverso, as pessoas reclamam de não terem sido indicadas. Sim. Ou elas questionam, mas qual foi o critério para poder entrar esse e aquele lá? E depois, mas quem foram os jurados, quais foram as notas
Sempre pra tem saber- alguém para contestar alguma É, coisa, Não, né? isso é... Porque isso significa que você ganhou relevância, né? Então, Sim. é um momento em que as pessoas não querem ficar de fora, porque seria melhor ser reconhecido, né? Depois de 10 anos no panorama das artes, né? Você acha que a compreensão melhorou? Você consegue apoios, patrocinadores? Você convida as pessoas, elas comparecem? É um ponto de encontro também? Depois de 10 anos, assim, no 7º ano a gente trouxe o teatro de prosa. Então quebrou-se também uma barreira que existia teatro musical e teatro de prosa. São Que é o teatro concorrentes. falado, Ixi, né? é O o teatro de teatro prosa é o teatro que não tá na música, tá na fala. Exatamente. Tudo que não é musical é falado. Então a gente trouxe esse teatro que também é um teatro que é importante dentro do nosso segmento. A gente trabalha com um limite de espetáculos que tem teatros acima de 300 lugares. O próprio Bibi, ele emula o Prêmio Tony, que é o prêmio mais importante do teatro americano, que ele premia só os espetáculos da Broadway. Então a gente construiu, ele é muito parecido, ele premia teatro de prosa e teatro musical. Passado 10 anos, a gente consegue olhar com clareza assim, o prêmio, esse ano foi o ano que a gente teve 153 indicados. Dos 153, 4 não compareceram à cerimônia. Então, esse para a gente já é um sinal de que o prêmio E é se interessante consolidou. falar para o público, Juliana, que quando você fala, puxa, indicado, tem a pessoa que ela fala, eu só vou, mas eu vou ganhar. Eu só vou se eu for ganhar. Se eu souber o resultado antes, né? Mas você vai explicar antes quem está ganhando? Não, porque senão eu vou até lá. Pra e me aí expor, ganha outra tem que pessoa. aplaudir meu concorrente, que é uma imagina. questão do ego, do momento profissional de cada um, talvez, né? Mas é um número excelente. Ou seja, o prestígio das pessoas estarem lá, independentemente de receberem o maior reconhecimento da noite na sua categoria ou não, é uma forma de dizer, não, tudo bem, eu respeito também se o outro ganhou, porque para mim estar aqui já foi muito bom. Ser indicado já Ser é um... visto, né, Paulo? Ser visto, e acho que ser reconhecido pela classe, porque quem escolhe os indicados é a própria classe artística, são os próprios. Então não é que existe um grupo de jurado que indica, mas quem vota nos premiados é um outro grupo. Então isso faz Não é com aquela que... votação aberta de quem tem mais seguidor vai ganhar. Não é. É a própria classe artística. Então isso faz com que todo mundo se sinta participando. E eu lembro, no começo do prêmio, a gente tinha o Rubens Evald no júri. O Rubens, que todo mundo sabe que era apaixonado por cinema, era um fanático por teatro musical, completamente fanático. E ele falava assim para mim, olha, você precisa falar para as pessoas que elas ganharam. Eu falava, Rubens, eu não vou falar. Ele falou, mas se você não falar, elas não vão vir. Eu falei, isso é uma escolha delas. Eu não vou falar. Ele falou assim, olha, vai ser difícil nos primeiros anos você convencer as pessoas. Eu falei, tudo bem, eu vou comprar essa briga. E aí, olhando agora 10 anos, eu falo, pô, foi a escolha certa que a gente fez, de não falar para ninguém que elas ganharam. Se ela for, tudo bem. Se ela não for, já vários anos, assim, e o prêmio foi para fulano. Que não está aqui por alguma razão. Que não está aqui. E tudo bem. E as pessoas, poxa, mas é um absurdo. O concorrente estava aqui. O concorrente estava, mas paciência. A gente vai premiar pela qualidade artística ou pela presença. Aí vira o prêmio dos amigos. Ou um concurso de popularidade, né? Como a Juliana falou assim, olha, quem o público elegeu, mas o público viu todos os espetáculos. O público tem conhecimento técnico, sem desmerecer a plateia, mas nesse caso, falando da arte profissional, né? Você, até para conquistar o respeito, tem que entender quem selecionou os espetáculos, assistiu aos espetáculos, são pessoas que têm conhecimento na área ou em uma das áreas para poder avaliar, né? A gente tem, por exemplo, no Bibi, são 11 jurados de teatro musical. Dos 11, são 2 maestros, são 2 mestres de dança. Então, a gente tem jornalistas culturais, o editor do Caderno 2, o Bira, ou com o Miguel Arcanjo. Então, você tem vários profissionais de áreas específicas que entendem de cada área para indicar. No primeiro ano, a gente teve, acho que, 14 espetáculos concorrendo. Esse ano, agora, tivemos 32. Nossa, é mais que o dobro. E o ponto de corte é esse que você falou, de estar numa sala em exibição com mais de 300 lugares. Com mais de 300 lugares e ter feito, no mínimo, 12 apresentações. Certo. É uma temporada, vamos dizer. É um mínimo de 12. E esses jurados, esses 11, assistem todos os espetáculos. Sem exceção, eles têm que assistir os 12. Então, o público, em geral, assiste o que ele mais gostou ou que foi mais famoso. Né? Então, é o público que não é profissional, ele basicamente é a plateia que usufrui aí do trabalho, né, dos artistas. E como foi nessa tua entrada até o momento atual a influência da tecnologia?
Hoje, muitos processos, você falou da automação, né? Puxa, eu tenho um cara que ele tem um controle, eventualmente, e ele aciona o controle para que algo ande sobre o palco ou desça sobre a cabeça do ator, etc. Mas isso é uma coisa relativamente simples. Aí surgiram sistemas de iluminação, de projeção, de comunicação. Essa tecnologia foi sendo incorporada aos musicais? Os musicais dependem muito da tecnologia, muito. Esse espetáculo, por exemplo, que eu faço, que ele é pequeno, teoricamente é um espetáculo que funciona com uma cenografia simples, mas toda a comunicação da equipe é feita via rádio, via intercom. Então, cada um com o seu radinho, como o sistema de segurança, que um tem que falar com o outro. Mais ou menos isso, mas você tem um intercom onde cada departamento sabe a hora certa. Então isso faz com que eu tenha o espetáculo funcionando exatamente igual todos os dias. Eu estou falando de intercom, mas aí se você vê os equipamentos de luz que usam nos espetáculos musicais. Hoje a gente tem um sistema de som que chama Zack Track, que você usa um bottom aqui e você não usa mais o canhoneiro. Ele liga, você traça o espaço, então quando eu aciono na mesa esse moving, ele automaticamente acende e ele acompanha o ator. Então, peraí, só para traduzir um pouquinho para quem não consegue nem ver seus gestos aqui na nossa gravação. É como se você tivesse um sensor acoplado no figurino, na roupa do personagem, que de acordo com a movimentação que ele fizer, quando ele chegar numa determinada marcação, uma posição do palco, automaticamente você sabe, ou vai ser acionado o equipamento de luz que vai corresponder à iluminação dele. Não, é mais específico ainda. A luz vai acompanhar a movimentação dele. Então, se ele tiver que cruzar o palco da direita para a esquerda, o refletor vai acompanhar ele. Sem operador, automaticamente. Mas tem algum dispositivo? Ele tem um bottom que ele vai usar. Mas fora esse bottom, é o bottom de quem vai no ator? No ator. O ator só anda no ator. E o equipamento segue. Achei que eu tinha posso alguém ter 10 pessoas ali, com cada um. E ele vai identificar cada um dos atores, cada um dos bottoms. Então, qual é o refletor que vai acender isso? Existe um outro sistema de som em que o que a gente usa, o body pack, que a gente chama, que é a cápsula, não é cápsula, a caixinha onde fica o microfone. Você consegue fazer o que a gente chama de designer de som, que é de qual caixa vai sair o som. Você não precisa mais fazer isso manualmente. Se o ator está do lado direito, o som vai sair mais forte do lado direito. Se você quer do lado esquerdo, ele vai sair mais do lado esquerdo. Quando ele cruza o palco, o som vai cruzando automaticamente, sem que eu precise operar isso na mesa ou modular isso. O surround, por exemplo, já é uma tecnologia que a gente não tinha. Se a gente parar para pensar que na ópera você tinha que colocar o cantor em cima do palco e a orquestra no fosso para que o som venha de trás. Não cubra, que o instrumento não cubra a voz. Exatamente. Hoje você tem um microfone que eu posso falar bem baixinho, assim, eu vou falando bem baixinho, mas todo mundo no teatro vai ouvir. Então, e essa tecnologia parece de 10 anos para cá, assim, é uma coisa absurda, assim. Você vê os equipamentos de luz, os efeitos, todas as transformações, os próprios espetáculos que você via 10 anos, que você falava assim, meu Deus, esse espetáculo é maravilhoso, cheio de efeitos. Hoje você olha e fala assim, parece uma festa de aniversário de uma criança no condomínio do prédio. A evolução, né? A incorporar a tecnologia. Eu queria, aproveitando aqui a nossa reta final, Marlos, fazer uma provocação. Conversando com o Irineu Franco, que é especialista em ópera, ele uma vez me falou uma coisa que nunca mais saiu da cabeça. Ele falou assim, Bonfá, a ópera era o blockbuster da sua época. Você não tinha outros pontos de encontro, outros acontecimentos mais complexos, completos, vibrantes e tal, do que um lugar que era num teatro, em que você tinha a orquestra tocando a música ao vivo, os atores fantasiados, né, com seus figurinos e tudo mais, e o canto sendo executado também lá na hora, e com a luz acesa, porque a ópera demorou até Wagner, né, foi o primeiro, acho que a solicitar que a composição acontecesse sem luz na plateia. As pessoas iam para ver se revistas tinham torcidas. Os fãs de um artista ou de uma artista vaiavam os outros e aplaudiam e tal, como se fosse um jogo de futebol. Bom, estamos falando aí de alguns séculos atrás, a ópera moderna ela já é bem diferente, mas qual é o futuro dos musicais? Está na tecnologia, está na performance física, o que pode acontecer ainda de diferente?
Olha, o que pode acontecer diferente eu não saberia te dizer, porque eu acho que assim, o teatro é uma das... Ele, assim como a ópera, eu acho que não vai acabar. Porque ele precisa de uma plateia e precisa de um grupo de artistas no palco. E essa troca, ela não acontece no cinema, ela não acontece... Ela é diferente, e cada espetáculo realmente é diferente. Por mais que a gente queira fazer cada um deles iguais, ele vai continuar sendo diferente. É uma arte artesanal. Eu acho que o que influencia, assim, a gente vai ter um equipamento de luz mais moderno, o holograma talvez possa fazer parte, assim como tem feito parte de shows musicais, mas eu acho que a sua essência, que é contar uma história bem contada por seres humanos, trocando com outros seres humanos, eu acho que isso não... esse é o futuro. Né? O futuro é exatamente o que a gente vive hoje. E com essa tecnologia das telas todas, cada vez mais eu sinto que o teatro vai ganhando mais força na sua realização. Hoje as casas de teatro estão mais cheias, a gente está quase voltando ao índice pré-pandemia. Em alguns casos já passou, as casas estão muito mais cheias, porque a gente está muito acostumado com as telas. A tela distanciou a gente do contato o físico, da mesma forma que aproximou a gente em distâncias, né? Hoje a gente consegue falar com pessoas em outros países, mas não consegue se falar com pessoas que estão aqui ao seu lado. Então o teatro tem esse poder, essa força. Então eu não sei se existe uma... Não sei te dizer, assim, essa é uma resposta que eu não saberia te falar. Vamos deixar para a próxima temporada, combinado, Juliana? Combinadíssimo. Muito, muito obrigada, Marlos. Assim, eu fiquei muito encantada por esse universo que tô desvendando aqui junto com você e com o Bonfá. Então, obrigada pela presença aqui no Céu. Você chegou, já fez todo o estudo da nossa ambientação, sentou um pouco ali para se sentir meio que na plateia. Então, é muito legal ver o seu brilho no olhar, assim, pelo que você faz, sabe? Você conseguiu passar isso pra gente, pros nossos ouvintes, tenho certeza. Obrigado. Eu sou um curioso do teatro, assim, né? Eu gosto do Percebemos. teatro. Eu entro num teatro, eu gosto de olhar, ver como ele foi construído, fico imaginando as coisas que aconteceram aqui, vejo a estrutura cênica, o que tem de equipamento, fico pensando o que poderia ser feito aqui. Isso é um vício, assim, qualquer teatro que eu vou... Eu sou realmente assim, uma pessoa muito apaixonada pelo teatro. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que o teatro consegue mudar a vida das pessoas. Eu me encanto quando eu faço um espetáculo e eu vejo as pessoas chorando, emocionadas, tocadas. Ninguém sai igual, né? Ninguém sai igual. E não me interessa se a pessoa vai sair depois e vai discutir isso com a família, ter uma discussão aprofundada sobre o tema, ou se ela vai simplesmente sair, comer uma pizza. Todo mundo que entra no teatro sai transformado. Assim, é muito difícil uma pessoa... eu sempre falo assim, eu não gostei desse espetáculo. Não gostei de nada. Eu falei, cara, você não gostou nem da poltrona do teatro? Porque às vezes estava tão escurinho assim para você dormir, gostoso assim. Então eu acho que o teatro eu gosto de dormir em coxia de teatro. Eu sou uma pessoa que adora teatro. Você vive o teatro. Maravilha. Marlos Silva conosco hoje. Aguardem nosso próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.